Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra para o mês de setembro de 2023. Vamos nos recordar dos principais temas pontuais dedicados a setembro. Primeiro é o mês da Bíblia. Para o mês de setembro de 2023, a reflexão do Papa refere-se às pessoas marginalizadas. Rezemos para que as pessoas que vivem à margem da sociedade, em condições de vida desumanas, não sejam esquecidas pelas instituições e jamais sejam consideradas descartáveis. O Papa nos pede que acolhamos os marginalizados que estão infelizmente, na nossa sociedade, no nosso território paroquial, nas nossas famílias. De início, vamos fazer o sinal de nossa fé, rezarmos o Salmo 32, 33, aqui na versão da CNBB, rezarmos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai nas intenções do Papa Francisco e depois um Salve Rainha, consagrando a nossa nação ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 32, 33. Ele falou e tudo se fez. Exultai justos no Senhor, que merece o louvor do que são bons. Louvai o Senhor com a cítara, com a harpa de 10 cordas, cantai-lhe. Cantai-lhe um cântico novo, tocai a cítara com arte e bradai. Pois sincera é a palavra do Senhor e fiel toda a sua obra. Ele ama o direito e a justiça, da sua bondade a terra está cheia. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, pelo sopro de sua boca tudo quanto os enfeita. Como num clique recolheu as águas do mar e encerrou em comportas os oceanos. Que toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo começou a existir. O Senhor anula os desígnios das nações, frustra os projetos dos povos, mas o plano do Senhor é estável para sempre, os pensamentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que escolheu para si como herança. Do céu o Senhor está olhando, ele vê a humanidade inteira. Do lugar onde mora observa todos os habitantes da terra. Foi ele quem lhe formou o coração, ele compreende tudo o que fazem. O rei não se salva por um forte exército, nem o herói por seu grande vigor. O cavalo não ajuda a vencer, com toda a sua força não poderá salvar. O olhar do Senhor vigia sobre quem o teme, sobre quem espera na sua graça, para livrá-lo da morte e nutri-lo no tempo da fome. Nossa alma espera pelo Senhor, é Ele o nosso auxílio, o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração e confiamos no seu santo nome. Senhor, esteja sobre nós a tua graça, de modo como em ti esperamos. Agora rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, ao Papa Francisco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos agora um Salve Rainha, consagrando o Brasil à Imaculada Conceição. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A seguir, a liturgia da palavra do dia.
Nesse dia 19 de setembro de 2023, nós estamos na 24ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia de São Januário e também dia de Nossa Senhora da Salete, mas a cor litúrgica é a verde. Vou dar continuidade à leitura, de uma parte da introdução geral sobre a liturgia das horas, tá? E vamos dar continuidade aí rezando durante essa semana a liturgia das horas, tá? Para vocês saberem como é que é a dinâmica, tá bom? Então vamos lá, continuação do parágrafo 29. Além disso, recitem fielmente o ofício das leituras, que acima de tudo é uma celebração litúrgica da palavra de Deus. Dessa forma, cumprem diariamente o ministério que lhe é próprio, pela razão peculiar de acolher a palavra de Deus, mediante a qual se tornarão mais perfeitos discípulos do Senhor e hão de saborear mais profundamente as insondáveis riquezas de Cristo. Para melhor santificar o dia todo, colocarão também todo o seu interesse em recitar a hora média as completas. Com estas, concluem a obra de Deus antes de se deitarem e a Deus se confiam. Parágrafos 30, 31 e 32. Os diáconos permanentes que também receberam o mandato da Igreja, rezem todos os dias ao menos a parte da liturgia das horas que a Conferência Episcopal tiver estabelecido. Os cabidos catedrais e as colegiadas devem recitar em coro as partes da liturgia das horas que lhes são fixadas pelo direito comum ou particular. Cada membro desses cabidos, além das horas que todos os ministros sagrados devem recitar, são obrigados a rezar em particular as horas não recitadas em cabido. As comunidades religiosas obrigadas à liturgia das horas e cada um de seus membros celebrem as horas segundo a norma de seu direito particular, salvo o que prescreve o número 29 a respeito daqueles que receberam a ordem sagrada. Contudo, as comunidades obrigadas ao coro celebrem diariamente o curso integral das horas em coro. Fora do coro, porém, os membros recitem as horas segundo o direito particular ressalvado sempre o prescrito do número 29. As demais comunidades religiosas e cada um de seus membros recomenda-se, tanto quanto permitirem as condições em que se encontram, celebrem algumas partes da liturgia das horas, que é a oração da Igreja e que faz todos os que estão dispersos terem um só coração e uma só alma. O mesmo se recomenda aos leigos. Muito bem. Vamos para a liturgia desta terça-feira. Primeira leitura de hoje, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Caríssimo, eis uma palavra verdadeira. Quem aspira ao episcopado saiba que está desejando uma função sublime, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem sua casa, educar os filhos na obediência e castidade. Pois quem não sabe governar a própria casa, como governará a Igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha a cair na mesma condenação que o demônio. Importa também que goze de boa consideração da parte dos de fora, para que não se exponha à infâmia e caia nas armadilhas do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser pessoas de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida nem ao lucro vergonhoso. Possuam o mistério da fé junto com uma consciência limpa. Antes de receber o cargo, sejam examinados. Se forem considerados dignos, poderão exercer o ministério. Também as mulheres devem ser honradas sem difamação, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, saibam dirigir bem os seus filhos e a sua própria casa, pois o que exercem bem o ministério recebem uma posição de estima e muita liberdade para falar da fé em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Responsório de hoje, Salmo 100 ou 101, com o refrão: Viverei na pureza do meu coração. Eu quero cantar o amor e a justiça, cantar os meus hinos a vós, ó Senhor. Desejo trilhar o caminho do bem, mas quando vireis até mim, ó Senhor,
viverei na pureza do meu coração. Viverei na pureza do meu coração no meio de toda a minha família. Diante dos olhos eu nunca terei qualquer coisa má, injusta ou pecado. Viverei na pureza do meu coração. Farei que se cale diante de mim que é falso e as ocultas difama seu próximo. O coração orgulhoso, o olhar arrogante, não vou suportar, não quero nem ver. Viverei na pureza do meu coração. Aos fiéis desta terra eu volto meus olhos, que eles estejam bem perto de mim. Aquele que vive fazendo bem será meu ministro, serás meu amigo. Viverei na pureza do meu coração. O evangelho de hoje é Lucas 7, versículos de 11 a 17. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho desse 24º domingo do tempo comum. Mateus 18, versículos 21 a 35, tá? Que falava, deixa eu voltar aqui. Jesus fala a Pedro, Pedro pergunta: quantas vezes eu posso perdoar, que eu devo perdoar meu irmão? Jesus termina encerrando o caso dizendo: tem que perdoar infinitamente, né? Então vamos recordar os evangelhos. Então o evangelho de ontem, segunda-feira, foi a cura do empregado do oficial romano, mas o que chamou a atenção não foi a solicitação, porque existem duas versões. A versão que nós lemos ontem, amigos do oficial romano, judeus, chegaram a Jesus e pediram: o senhor pode curar um empregado? Aí explicou a situação, era um oficial temente a Deus, ajudou a comunidade a construir um templo. E aí, quando chegou às portas da casa do oficial romano, porque não era permitida essa interação social mesmo de um judeu com um romano, tanto é que existiam os publicanos para pedir os tributos, né? Então não eram os romanos diretamente que chegavam aos judeus. Os amigos mais chegados do oficial romano falaram: Senhor, não se incomode. O oficial pediu que o senhor desse uma palavra de cura, né? Que ele acredita que o empregado será curado só com uma palavra sua, porque assim como ele é um oficial, ele tem vários servos, olha só, né? Então, olha o interessante do evangelho de ontem, acoplando com o evangelho de domingo. Acoplado, né? O que o evangelho de domingo pede? Devemos perdoar a todos que nos ofenderam e também nós devemos pedir perdão a quem nos ofendeu, certo? Isso é ser cristão, isso é ser imitação de Cristo, tá? Mas no evangelho de ontem, essa parte sempre me chama a atenção, porque o que podemos fazer para surpreender Jesus? E Jesus foi surpreendido, tanto nessa leitura quanto na outra parte do evangelho, que tem um evangelho que fala que aí o oficial romano chegou para perto de Jesus, chegou humilde e ainda falou: Senhor, não precisa que o senhor vá em casa, dê uma ordem de cura, que eu tenho certeza que meu empregado será curado, porque o senhor tem autoridade, eu também tenho. O oficial deu o exemplo dele. Eu tenho vários outros soldados que se eu falo, vai lá, ele vai. Vem aqui, ele vem. Então com o senhor é a mesma coisa, o senhor tem autoridade. E mais, dá a impressão que esse oficial romano, tanto nessa leitura quanto na outra passagem em que o oficial chega mesmo para Jesus, não me pergunte o livro, o capítulo, eu não sei. Mas você deve saber, né? Você faz leitura da palavra, estuda a palavra, né? Então existem duas versões aqui da mesma situação. A impressão que me passa é que o oficial romano, ele tem a fé na parte não vista,
a parte não tangível. Eu não gosto muito de usar esse termo, mas para você entender. A impressão que dá é que o oficial romano acredita no poder sobrenatural de Cristo, em Jesus. Ele não vê como um mero profeta, mas mesmo que fosse só um profeta, né? Um grande profeta, Isaías, Elias, ele está vendo algo, ele percebe algo do sobrenatural. Aquilo que não é visto, não é tocado, não é ouvido nem visto. Ele sabe que aquele homem na sua frente não é só um homem. É muito provavelmente o romano já considerava como um deus, mas com D minúsculo, né? Porque devia ouvir falar de Jesus, Jesus está curando, e no evangelho dessa terça-feira, Jesus ele ressuscita um menino morto, um jovem morto, o filho da viúva, a viúva de Naim. Né? Então, quantas vezes que Jesus trouxe à vida um morto? O filho da viúva de Naim, esse menino, depois a Talita, a menina lá que era doente, que é filha de Jairo, um mestre da lei, o fariseu, enfim, é lá da região lá dele, de Jesus, e depois Lázaro. Sendo que trazer a vida, Pedro, se não me engano, vai fazer isso em Atos dos Apóstolos, e no Antigo Testamento, Eliseu, discípulo de Elias, né, o detentor da herança espiritual, né, de Elias, também faz isso. Traz à vida uma pessoa que já era considerada morta, né? É interessante observar que, aparentemente, até aqui, no Evangelho de segunda e terça, nós não vemos, assim, o que o perdão tem a ver com o lado mais importante, não digo importante, mas que chega a causar o queixo caído nas pessoas, que é a cura do empregado de um oficial romano, sendo que Jesus fica impressionado com a humildade desse oficial, mas acima de tudo, o oficial lhe presta a honra dele dizer, não, o Senhor tem um poder, o Senhor Jesus tem um poder, o Senhor é um Deus, né? E tamanha fé não era vista entre os pares de Jesus, entre os outros judeus. E aí Jesus fica tocado e diz, eu nunca vi tamanha fé em toda a região aqui de Israel, mas este gentil tem fé. E aí, olha, pode dizer que o empregado está curado, e realmente o empregado é curado. E hoje, nessa terça-feira, outra cura, não chega nem a ser cura, é trazer à vida um rapaz morto, porque Jesus é tocado com as lágrimas da viúva, que ela devia estar clamando, né, em forma de lágrimas para Deus, porque ela vai ficar desamparada. E Jesus fica tocado com tudo aquilo e diz, menino, levanta-te, né? Talvez eu e você não estejamos vendo essa relação das leituras do Evangelho de ontem e hoje com o Evangelho do 24º domingo do tempo comum. Mas eis aqui uma questão importante. Será que não falta perdoarmos mais o próximo, quem nos ofendeu, a pessoa do passado? Para quem sabe a gente também não alcançar uma graça ou até um avanço na fé. Eu nem vou falar conseguir graça, porque senão eu fico parecendo aquelas chatas. Desculpa falar, caríssimas pessoas. Tem assim, até um momento da nossa vida de fé, né? Isso também aconteceu comigo, né? É natural que a gente comece a seguir, né, perfis no Instagram, no Facebook de pessoas que, como que você consegue se livrar do mal? Faça uma oração poderosa para conseguir uma graça. Só que chega uma hora que cansa um pouco esse discurso, né? Então, tanto é que teve um lá que eu parei de seguir, porque não mudava, não avançava para águas mais profundas o discurso dele.
todo dia era a mesma coisa. Como faz essa oração para conseguir uma graça, faz essa oração para conseguir se livrar do capeta. Não, chega uma hora que não dá. Pelo menos a alma, a própria alma da gente já chega. Não, não é que eu não queira a graça. Se Deus quiser me mandar as graças que às vezes eu peço, ótimo, muito obrigada, louvado seja Deus. Mas chega uma hora que a gente quer um outro conhecimento, um avanço na fé. Às vezes é aquela coisa, como é que os santos conseguem resistir a tanto martírio, branco, vermelho, de morte, lascar as costas com as chicotadas da vida, entendeu? Às vezes chega a ser nesse ponto já, nesse nível. Como que eu consigo chegar, não estava falando esses dias, acho que foi no domingo, São Francisco de Assis se achava o maior pecador do mundo. Mas eu não estou falando de um santo qualquer, eu estou falando de São Francisco de Assis, Santa Teresinha de Menino Jesus. Eles mereciam, de tanto que eles conversavam, tinham visões. Pelo menos eu vou falar de São Francisco, tá? Santa Teresinha ainda estou estudando. Mas São Francisco de Assis tinha visões, ele era poeta, era uma alma sensível, ele já estava desenvolvendo chagas na mão. Nas chagas, as santas chagas, seja nas mãos, nos pés, no lado, enfim. Até Santa Faustina também estava desenvolvendo chagas não visíveis, né? Dores assim, lacinantes na palma da mão, na planta dos pés e no lado. E se achavam as piores pessoas do mundo, não merecedoras do reino dos céus. E a gente? Que vai lá, comunga Jesus de qualquer jeito, não faz o sacramento da confissão como se deve, peca loucamente e a gente acha que não está pecando. E eu me coloco dentro disso. E eu vejo São Francisco de Assis nessa situação, chorando. Até o irmão lá de comunidade, o irmão Leão, mas como, Francisco? Irmão Francisco, mas o que é isso que você está falando? Não, eu sou pecador, eu sou horrível. Aí o irmão Leão se calou, né? Porque isso é um ensinamento também. Então chega uma hora que a gente tem que desenvolver a fé. A gente não pode ficar parado só para receber, receber, receber. Isso não faz parte. Desculpa estar falando dessa forma. Mas da minha parca visão cegueta de fé católica cristã, só pedir as graças e você e eu e você não tivermos a caridade de estender a mão, seja de forma real, virtual, estender a mão de forma caritativa, abrir a mãozinha mesmo do bolso ali e fazer o que tem que ser feito, o mínimo, pastoral social, dízimo, oferta da igreja. Eu não vou mentir, às vezes eu estou dando oferta da igreja moeda mesmo. Mas pelo menos para não perder o pique, né? Porque tem gente que nem moeda dá. Ainda eu falo, Senhor Jesus, me perdoe. Parece umas esmolas isso aqui, mas eu vou dar as moedas, né? Eu vou dar essas moedinhas, eu sei que eu sou uma canguinha, mas eu vou dar para não perder meu pique, eu tenho que exercitar isso. Você nunca parou para pensar na sua comunidade? Eu não sei quantas pessoas vão na sua comunidade. Na minha, graças a Deus, os bancos estão mais ou menos, mas tem gente que... Mas já era mais cheio. Depois da pandemia, o povo sumiu mesmo. Eu pensei, mas não penso mais para não doer muito a cabeça, né? Se cada um, porque a maioria, homem e mulher, trabalha, né? Homem e mulher trabalha. Criança não precisa dar. Você pode ofertar seus filhos ali no sentido, olha, eu oferto as atitudes dos meus... Faz que nem o Frei Gilson já falou há algum tempo lá no canal dele aí no YouTube, ele falou sobre São Padre Pio de Pietrelcina, acho que durante a pandemia, um pouco antes, e ele falou, durante a oferta, você não precisa ofertar só dinheiro, claro, você oferta, mas aí na hora que tá passando ali a sacolinha, o cofrinho e tal, você oferta a si mesmo, você oferta, sei lá, teus pecados, você oferta aquela dor que você tá, aquela doença, vai ofertando tudo, né? Então é o momento também da gente estar em oração, cantando a música da oferta, vendo o padre lá se preparar, mas não ficar dispersando muito, né? E vai lá, e se a pessoa doasse R$1, 1 ou R$2, que é uma moeda ou uma notinha de 2. Ou você é daqueles que o adulto não tem nem R$2 no bolso. Mas você não pega nem um dinheirinho no caixa eletrônico? Não se prepara ali para fazer uma oferta?
Eu vou terminar com essa. O Padre Paulo Ricardo, acho que está fazendo um curso. Eu tenho que criar vergonha na cara, fazer uma assinatura básica dele lá. É, é, Padre Paulo Ricardo, ele diz que às vezes as pessoas estão um pouco inconscientes na missa, né? Então não sabem a hora, porque quem toda vez, não é tá lá de alegre, mas vai para a missa, você acaba conhecendo toda a estrutura da missa, até a hora que é a hora de rezar o Pai Nosso. E eu vejo as pessoas despreparadas, tipo, é o Pai Nosso agora, entende? Tem gente, é hora da oferta, aí sai procurando lá o dinheirinho. Já deixa no cantinho, né? Ou chega lá desesperado, preciso anotar os nomes para oração, para colocar na caixinha. Já traga de casa. Ou você é daqueles que nem caneta e papel tem em casa? Ai, meu Deus, né? Tem gente que não tem. Eu sempre tenho porque estou sempre estudando, né? E eu gosto de escrever. Então, mas eu já cheguei à conclusão que as pessoas não têm caneta nem papel em casa. Caderno mesmo. Ou não sabe usar a parte de trás do papel que é impresso para, né? Não sei, eu não sei como é que você se comporta na missa, mas não seja um inconsciente na missa. A missa ele tem toda uma estrutura. Ele não muda muito. O que muda às vezes é a oração eucarística, mas mesmo assim ele segue, faz a oração a todos, à comunidade, ao Papa, a Nossa Senhora, aos falecidos, e aí por Cristo, com Cristo, em Cristo, aí Pai Nosso, e vai, né? Não é para ser expert, nem também ficar que nem eu, ficar julgando o próximo lá que não tá meio perdido. Mas às vezes eu vejo muita gente perdida na missa, gente. Mas de qualquer forma, é melhor que venha do que não vir, né? Melhor, eu penso, é melhor vir na missa. Eu espero que haja uma conversão, né? Que a pessoa caia em si e veja a beleza que é a missa na sua totalidade, né? Enfim. Pronto, falei. Ah, sim. Uhum. Então, eu não sei se vocês observaram, mas eu tive uma atualização no Zap Zap e agora o Zap Zap, o WhatsApp, ele agora tá com cara de Instagram, né? Agora dá para você montar um grupo, não é nem grupo. Você pode montar uma página, a gente segue, né? E as pessoas podem criar assim canais de notícia. Que legal, né? É que assim, eu participo de alguns grupos assim. E agora não precisa. Aliás, não precisa nem saber quem que é o administrador. E dessa forma você pode ter um engajamento de vários seguidores, digamos assim, ou acompanhadores do seu canal de notícias. Não vou falar seguidores, vamos colocar acompanhadores, né? Os acompanhadores desse canal de notícias pode chegar até 1 milhão, até alguns milhares de visualizações e tal. Eu sigo, o que que eu estou seguindo? Bom, o WhatsApp me sugeriu Flamengo, Anitta, essas coisas. Mas eu tô seguindo só o G1 para notícias rápidas, né? Mas é só um teste. E um canal de receitas que provavelmente eu vou acabar eliminando porque eu queria ver como é que era. Aí eu acabei montando está em fase de testes. Mas se der tudo certo, eu coloco aqui. Não aparece meu número, não, né? Então não se preocupe, você que é tímido, você pode montar um canal de notícias, só por favor, não vai montar um que vai difamar alguém, né? Mas pelos seus interesses, você pode fazer um engajamento no WhatsApp, beleza? Qualquer coisa, atualiza, ou se o teu celular é de um modelo antigo, eu sugiro que você já procure um modelo novo, porque foi a atualização que eu recebi hoje que eu vi. A única coisa é que assim, eu silenciava algumas contas, mas ainda assim, mesmo silenciadas assim, eu queria ver os stories, né? Só isso que sumiu, assim. Só isso. Que eu silenciava lá os stories das pessoas, mas é que é só pra não aparecer muito. E aí eu dava uma zapeada, um stalkeada depois.
Mas é só isso que eu fiquei chateada. Mas o restante tá tudo certo. Eu gostei muito, criei lá. Não tem nenhum seguidor ainda. Mas isso não vem ao caso, tá? Eu queria fazer um teste, né, para ver como é que é a nova funcionalidade. Então, para você que tem um WhatsApp, ficou com medo, ai, será que vale a pena criar? Aí eu criei, não aparece quem é a administradora da página, nada, nem de onde que eu sou, número, nada, só cria lá um avatarzinho, um nome, pronto, acabou. E fica como se fosse é como se acoplasse um perfil de Instagram, assim. Notícias rápidas, uma coisa meio Facebook com Instagram. É uma funcionalidade nova ali, tá? Você cria a página, fica de boas, tá? Acho que foi o mais prático, inclusive, né? As pessoas podem curtir, reagir e quiser compartilhar, compartilha, mas não tem essa obrigação de ter que criar um grupo, né? Não há essa necessidade, já vai jogando lá e tá tudo sossegado. Aí acho que desopila um pouco essa obrigação das pessoas criarem um grupo no WhatsApp, né? Porque fica chato mesmo, não vou mentir, fica bem complicado. Bem, desejo a todos uma ótima terça-feira, fiquem em paz.